publicidade, dos meios de comunicação de massa, é rádio, televisão, é cinema, as fotos, né? Entre o século XIX e o fim da Segunda Guerra, a gente tem praticamente tudo isso. O Brasil vai acompanhar mais ou menos de perto a introdução desses produtos, embora a nossa sociedade não tivesse a estrutura de produção de massa que o primeiro mundo tem. Mas, de qualquer maneira, com isso vai se formar essa cultura do consumo que eu procurei conceituar agora no comecinho da apresentação. Bom, se eu começar a falar muito, você corta. Professor é o inferno, porque a gente começa a falar, ó, vai embora, né? Se deixar, se não toca o sinal, a gente continua falando. Né? Mas tudo bem. Não, mas eu estou brincando aqui, na verdade, não é. Então, vejam, a gente começa a ter, então, com isso, não só a cultura do consumo se torna importante, mas começa a haver um processo em que a cultura vai se tornando uma coisa cada vez mais central na nossa vida cotidiana, no nosso estilo de vida, porque tudo passa a passar pela cultura de alguma maneira e pelo consumo. Não é? Por favor. Então, o consumo ele vai funcionar, vamos dizer, ele vai render uma série de significados. Os antropólogos já se debruçaram bastante sobre isso, desde do livro pioneiro lá do Mundo dos Bens, pelo menos, não é? Mas o que é muito importante é que o consumo ele vai servir para sinalizar status, para sinalizar diferenças sociais, às vezes para sinalizar poder aquisitivo, e ele vai servir para sinalizar a identidade das pessoas. Lembrem-se que isso acontece dentro de um processo de urbanização muito grande, em que aquelas referências de quem morava na cidade grande, e onde a gente podia chegar e perguntar para cada um: ei, você é filho de quem? Né? Isso acaba. Né? Em São Paulo não dá para perguntar isso, nem no Rio de Janeiro, nem em nenhuma metrópole. Então, as pessoas começam a ter que usar uma embalagem para o seu corpo, de alguma maneira, para poder sinalizar para os outros quem elas são e onde elas se situam no espaço econômico, no espaço social, no espaço cultural. O consumo vai servir como meio, né? Aquilo que a gente usa e o saber usar e a maneira de usar determinados produtos passa a ser uma forma de expressar a identidade pretendida, pelo menos, para os outros. Né? Ao mesmo tempo, a gente começa a ter os sonhos de consumo, né, os objetos de desejo, né, que são as coisas do imaginário, do consumo, que a sociedade a produção vai estar alimentando. Não é? As pessoas que não têm condição de consumir tudo aquilo, que uma coisa está disponível na vitrine, outra coisa está disponível para a gente comprar, e seja materialmente, seja culturalmente, seja, não é? Mas essas pessoas também vão querer ter esses produtos, e aí começa a Por quê? Porque elas começam, como as identidades começam a ser projetadas através do consumo, as pessoas que não têm acesso a esse consumo, elas se sentem diminuídas, elas se sentem humilhadas, elas se sentem invisíveis. E há várias pesquisas feitas nessa linha também que têm mostrado isso. Há depoimentos específicos, tem um específico da Dominique Vidal, que entrevistou pobres no Rio, e uma das pessoas falou: olha, o problema, isso está até num outro trabalho que eu já publiquei, mas estou só lembrando, o problema maior não é a pobreza, não é não ter o dinheiro, o problema é ser maltratado, é não ser respeitado porque eu não estou bem arrumado, é ficar no fim da fila, é ser mal atendido pela polícia, é ser objeto de desconfiança. Então, a questão do reconhecimento como alguém que pertence à sociedade, que é do bem, que é um cidadão, que tem dignidade, também começa a depender, em grande parte, do consumo, não é? e dessa cultura do consumo. Então, com isso, o direito ao consumo começa a se tornar uma coisa muito importante. Pode ir mais um? Então, com isso... não, esse mesmo. E o consumidor começa a entrar no espaço público, a partir daí,
de diversas maneiras, né? Digamos, só uma coisa antes de entrar, deixa quieto aí, mas essa questão do direito ao consumo começa a ser pensada em países como o Brasil, por exemplo, em que a disparidade de classes é muito violenta. A gente vê nos anos 80 isso sendo, até por falta de canais ainda mais adequados, porque a gente está saindo de um processo de ditadura, não tem uma sociedade civil bem organizada, a gente está momento, mas a gente vê um aumento enorme do número de assaltos. Vocês lembram que quem já era grande naquela época, pelo menos lembro, mas é a época dos roubos de tênis, é a época dos office boys que querem usar só tênis Nike, dos assaltos por causa de roupas de marca, né? Então, a coisa do direito ao consumo real ou presumido, com ou sem legitimidade, aquilo começa a se colocar para todo mundo. Eu só estou lembrando um exemplo que no Brasil foi muito evidente de uma forma desconcertante, para dizer o mínimo, né? De qualquer forma, começa a haver também, junto com a cultura do consumo, junto com a profusão do consumo, com o consumo de massa, começa a haver também a necessidade de se regulamentar de alguma maneira, de se proteger de alguma forma o consumidor. Por quê? Porque existe uma assimetria de informações entre o consumidor e as cadeias produtivas, porque existe uma série de coisas que o consumidor começou problemas que ele tinha, que antes também, assim como no tempo do você é filho de quem? Desculpe, ele podia ter um problema com o produto, ia lá, falava com o dono da loja, e tudo se resolvia nas relações pessoais sem maiores problemas, ou até com problema, né? Ficavam de mal. Mas se resolvia no plano das relações pessoais. Na hora que eu tenho uma cidade grande, uma produção em massa, o local da produção e da venda dos produtos está, muitas vezes, muito longe. Quem vende, muitas vezes, nem conhece o produto direito. Então, qualquer problema que haja, é preciso que haja um outro canal para poder encaminhar e equacionar os problemas dos diversos acidentes de consumo que ocorrem. Então, a questão dos direitos do consumidor passa a ser uma coisa importante. E isso a maneira como esses direitos vão ser obtidos vai variar muito de um país para outro. Há países em que predominam iniciativas da sociedade civil e movimentos sociais, que depois entram na agenda pública em um determinado momento, é o caso dos países anglo-saxões, de uma forma geral. Há um modelo como o francês, em que é o Estado que se coloca à frente da sociedade, de certa forma, em que a questão do direito do consumidor chegou lá junto com o Plano Marshall, depois da guerra, e o Estado começa a se preocupar, e depois, mais tarde, é que a gente vai ter realmente um movimento do consumidor propriamente dito na sociedade, na França. O caso do Brasil segue mais o padrão francês. Mas o fato é que se começa a construir, enfim, a legislação, as instituições estatais, as não estatais, para que o consumidor possa ter algum tipo de proteção. Começa também a se tornar mais... pouco depois, começa também a se tornar evidente a vulnerabilidade que algumas coisas trazem ao consumo. Algumas estão exatamente na ordem do dia aqui no Brasil, né? Uma delas é o problema do endividamento, por exemplo, do consumidor, que pode ocorrer tanto porque ele perde o emprego, mas também pode ocorrer porque ele não entende a coisa da taxa de juros, porque ele é um problema de escolaridade insuficiente para entender o que acontece. Pode acontecer, tem vulnerabilidade do consumidor infantil. A gente tem muita propaganda dirigida diretamente para a criança. Em muitos países isso está proibido. Em outros, não. No Brasil está em discussão. Desde 2000, 2001, tem um projeto tentando regulamentar isso. E não sai, aquilo vai, enrola. E também esse ano não vai sair porque é ano eleitoral. Mas, quem sabe, ano que vem, né, se chega numa solução, seja pela autorregulação, seja pela regulação, mas, enfim, de alguma maneira se resolve. Existem alguns consumidores que são...
hiperdesprotegidos, vamos dizer assim, né, que são mais vulneráveis ainda do que a média. Então, essa é uma questão que começa também a ganhar peso e que é importante para se entender também um outro movimento que ganha muita força. Eu já estou caminhando agora para o fim da minha exposição, que é o fato, então, que... desculpe. Sim, que é o fato de que vai ocorrer um processo de politização do consumo. Então, vejam, até um certo momento, eu vou perceber o consumidor, se eu pensar nos anos 60, é o auge disso nos Estados Unidos, com o Ralph Nader, né, eu tenho um período, fim dos anos 60, começo dos 70, é o auge da legislação pró-proteção do consumidor. Lá. Aqui a gente vai ter o código só em 90, mas desde 76 a gente tem o PROCON, não é? Então, isso teve a ditadura, isso atrapalhou os movimentos sociais e tudo, mas acabou saindo na Constituição atual, né, na de 88, isso acabou sendo equacionado e chegamos nos direitos do consumidor. Mas o que começa a aparecer também é que o consumidor também vai mudando, começam a ter, claro, existe gente que continua assim, encantado com o consumismo, né, quer só comprar coisa, etc. Mas existe uma parte sempre mais crítica, mais consciente, mais preocupada, mais envolvida, vamos dizer, na sociedade, que começa, enquanto consumidor, a se preocupar não só com o produto, mas com as circunstâncias em que esse produto é feito. Então, começa a haver um processo de politização do consumo de duas maneiras. De um lado, querendo saber se, por exemplo, tem exploração de trabalho infantil na feitura desse tênis. A Nike tinha feito isso. Levou um boicote muito feio, não é? Tem problema de comércio desigual, quer dizer, tem algum país de terceiro mundo que está sendo super explorado nessa globalização, alguma empresa poder vender um produto, ser mais competitiva no mercado? Não vamos deixar. Tem alguém que está testando produto cosmético em animais? Opa, isso aí isso é feio, né? Ou seja, começam a surgir coisas éticas. Tem toda uma body shop que construiu a sua marca inteiríssima da ideia de não fazer testes em animais, não é? Então, uma série de coisas começam a acontecer no sentido de que não se trata mais do consumidor só querer saber, não é só a qualidade do produto e não é a qualidade percebida do produto, que também foi uma coisa que se trabalhou muito, principalmente no caso de serviço. O que se quer saber é todo um ambiente ético, no fundo, e político também, né, no sentido de oportunidades, de exploração ou não, etc., que se quer saber de que maneira esse produto está sendo feito, vendido, está chegando no varejo, que impacto isso tem sobre o ambiente. Aí vem um outro lado da politização. Começa a haver uma convergência entre movimentos sociais diversos, e o consumo e meio ambiente, acho que é uma coisa bastante visível, né? A gente tem no Brasil desde o começo dos anos 90. Lembrem-se que, com a globalização, também os movimentos sociais se globalizam. Então, a gente, no começo dos anos 90, chega aqui o Greenpeace, tem a Eco 92, não é? No Rio de Janeiro, começa a acontecer uma série de movimentos que estavam mais localizados no primeiro mundo, eles começam a aparecer também, eles também se internacionalizam. E nós não estamos alheios a esse processo ainda, que ele seja muito mais avançado no primeiro mundo do que aqui. De qualquer maneira, eu passo a ter um recorte mais complexo no mundo dos consumidores. Eu tenho desde tribos, vamos dizer, né, segmentos, eu tenho, sei lá, os góticos, eu tenho as tribos de estilos de vida, vamos dizer, de filosofias que têm um certo tipo de consumo. Eu tenho segmentos de mercado, né, em função de outras características sociodemográficas, psicodemográficas, como vocês quiserem,
né? Mas eu tenho também as novas militâncias, né, do consumidor, por direitos, por novos direitos, né, os direitos sociais pós-modernos, ou por essas outras questões ligadas ao consumo. De um lado, eu tenho atitudes individuais do tipo que ganham força, do tipo do consumo consciente, né? Então, eu não vou comer as coisas desse jeito, eu vou levar a lata de óleo lá não sei aonde, eu vou achar espaço na minha casa para poder separar o lixo. Enfim, cada um individualmente procura fazer a sua parte, mas eu tenho uma coisa maior do que isso também, porque só isso pode não ser suficiente, né, para a questão do meio ambiente. Eu começo a ter, realmente, movimentos sociais articulados, que às vezes não parecem que são tão articulados, nem que são tão presentes, porque os canais que eles usam hoje são diferentes dos movimentos tradicionais, hoje é tudo pela internet, não tem sede clara, não tem líder claro. Se a gente pegar as teorias dos movimentos sociais hoje para analisar esses movimentos, a gente fica ali meio bobo, né, porque você não acha as coisas, né? Então, quer dizer, as teorias, claro, as pessoas estão repensando, mas é porque elas são muito mais fluidos, são muito mais dispersos, mas, em compensação, a capacidade de mobilização pelas redes hoje é muito maior do que foi no passado. Então, de repente, tem na Avenida Paulista aí um monte de meninas dentro de gaiolas, porque elas são do movimento vegano, porque elas estão se colocando, querendo trazer a público os maus tratos a que os animais estão sujeitos quando eles são criados de maneira industrial. E você vai procurar, cadê a sede deles? Não tem sede. Não tem sede. Mas está lá, né? Então, essa questão eu acho que é uma coisa muito importante. Uma parte disso provavelmente se resolve com regulação, se exige mais regulação, há uma disputa, não estamos resolvidos o que é regulação, o que vai ser por autorregulação, e uma parte as empresas vão têm feito esforços também, através da ideia de responsabilidade social corporativa, de marketing social, têm procurado também lidar, de alguma maneira, com essas novas questões. Então, para finalizar, eu queria pedir esse último slide, né, em que eu trago algumas questões, lembrar para vocês, né, que a gente, durante muito tempo, no passado, o foco, quando se fazia produção de produtos, o foco estava no produto. O rei, vamos dizer, no nosso sistema econômico, era o engenheiro. Ele que definia a qualidade, ele fazia o melhor possível, mas era ele que definia, né, o design do produto, a competência, vamos dizer, a eficiência, como é que ia ser, como é que não ia ser. Isso funcionou muito bem para a produção de massa, que os produtos eram padronizados, tinha pouca variedade e a concorrência era de preço. Ainda existem produtos, as commodities continuam, vamos dizer, nessa linha, mas, à medida em que foi se sofisticando a produção, foram surgindo os serviços, o mercado começou a se segmentar, com a informática passou a ter a manufatura flexível. Então, eu tenho a possibilidade de produzir coisas muito mais variadas. Eu tenho também uma nova realidade. E aí o foco passou a ir para o cliente. Aí foi a pessoa de marketing que virou a pessoa em evidência, a pessoa mais importante. Por quê? Porque o marketing vai até o design.